A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao EBDS, Escola Bíblica Dominical Subsídio. Eu quero agradecer aí a todos os irmãos que se inscreveram aí no nosso canal, que compartilham nossos vídeos, tá certo? E de antemão aí, eu peço que Deus os abençoe ricamente, né? Bom, como tenho sempre falado aqui nos vídeos, eu não vou discorrer sobre os temas propostos pela lição que está aí, a lição 9, datada para 3 de março de 2019, conhecendo a armadura de Deus. Então ela vai trazer alguns temas, né, e subtemas correlacionados. Eu não vou tratar sobre esses temas, mas quero aqui contribuir mais uma vez com algum subsídio para ajudar você a entender esse assunto, conhecendo a armadura de Deus, que a lição nos propõe como uma síntese do livro de Ezequias Soares, que é o livro base desta lição, ok? Bom, para início de conversa, eu vou fazer o texto bíblico, vou ler o texto bíblico, né? Porque tem muita coisa aí para a gente ver e sinceramente não sei se esse vídeo vai ficar tão grande assim, mas se Deus nos abençoar, eu creio que Ele há de nos abençoar, nós chegaremos até o fim sem muitos delongas, tá certo? Então Deus abençoe a todos. Deixa eu fazer a leitura do texto bíblico e já nós entramos em alguns temas aí. Quero ler parte do livro de Ezequias Soares, parte do tema sobre, do que ele escreve sobre esse tema aí, conhecendo a armadura de Deus. E tem outras leituras que eu quero indicar para os irmãos, tá certo? Então vamos lá mais uma vez para o texto bíblico. Eu estou aqui mais uma vez com o Novo Testamento Judaico, não sei se dá para vocês verem daí, Novo Testamento Judaico. Eu gosto dessa tradução, gosto dessa leitura, tá certo? E não vejo nenhum equívoco nessa leitura, apesar de que, né, não sou nenhum especialista em tradução, mas eu tenho outras bíblias que faço comparações e já percebi que ela está, né, batendo em pé de igualdade. Mas a maneira com que ela se expressa, eu gosto mais de fazer essa leitura. Então vamos lá? Vamos para o texto bíblico, ok? Efésios capítulo 6, aí a revista vai propor Efésios capítulo 6, de 13 a 20, tá certo? Capítulo 6, de 13 a 20. Então vamos fazer essa leitura? Vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 13. Está aqui. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que, quando o dia mau vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. E quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Assim, resistam. Usem o cinto da verdade, preso em torno da cintura. Revistam-se da justiça como couraça e usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom, ou de paz. Sempre usem o escudo da confiança, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tomem o elmo, né, ou o capacete da libertação, com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica no Espírito, de forma vigilante e persistente
por todo o povo de Deus. E orem por mim também, para que sempre que abrir a boca, sejam-me dadas palavras para que eu torne conhecido de forma destemida os segredos das boas novas, do qual sou embaixador em correntes. Orem para eu falar com ousadia da forma que devo. Amém? Então tá aí o texto de Ezequias Soares, o texto bíblico de Efésios que Ezequias Soares propôs no seu livro, que se tornou aí assunto da revista. Tá certo? Bom, então o tema hoje é conhecendo a armadura de Deus, né? Em se falando de armadura, eu quero indicar para vocês aqui enciclopédia do século XX. Não sei se dá para vocês verem aí, enciclopédia do século XX. Na enciclopédia do século XX, nós temos aqui, na página 152, o que se refere à armadura. Então, só para você entender. A armadura, espécie de vestimenta protetora usada pelos antigos combatentes, como a primitiva era de couro curtido, ainda hoje se chama também couraça. Remonta à antiguidade clássica, aperfeiçoou-se na Idade Média e antes do século XVI resumia-se a uma vestimenta protetora de malha metálica reforçadas por peças de couro. As cotas de malha, a evolução do armamento, sobretudo a generalização do uso da arma chamada massa, determinou o esforço das cotas de malha e sua substituição por chapas metálicas protetoras das partes mais vulneráveis. Então, aqui vai dizer enciclopédia do século XX. Aqui vai dizer o que significa armadura. O que é a armadura? É uma vestimenta protetora usada pelos antigos combatentes, né? E isso remonta à antiguidade clássica e aperfeiçoou-se na Idade Média, né? Diz também que a evolução do armamento, sobretudo a generalização do uso da arma chamada massa, determinou o reforço das costas de malha e sua substituição por chapas metálicas. Então, essas são as características da armadura, né, dos tempos medievais. Não dá para tratar sobre cada detalhe. Aqui, ó, vou te mostrar apenas aqui, ó. Aqui tem o símbolo, o símbolozinho aqui, ó, do lado, tem o símbolo da armadura. Não dá para detalhar cada detalhe, mas você querendo, né, eu faço a digitalização desse texto e mando para você, bom? Bom, quero também te mostrar aqui, antes de entrar na leitura aí do Ezequias Soares, o dicionário bíblico, mais uma vez, da editora Didática Paulista, tá certo? Então, no dicionário bíblico, nós temos aqui, aonde fala, não da armadura em si, né? Mas de algumas armas específicas que dão segurança ao soldado em sua postura de batalha, tá certo? Então aqui nesse dicionário, por exemplo, você vai encontrar, primeiro, falando sobre a espada, e aí vai correlacionar os textos bíblicos. Por exemplo, Juízes 3,16, se diz que o punhal de Eude tinha um côvado de comprimento, mas nas mãos de guerreiros experimentados, ela podia ser manejada com terrível efeito. Então você vê que existia um tal de punhal
né, lá na vida de Israel, o punhal de Eude, né, era nas mãos de guerreiros experimentados, ela podia ser manejada com terrível efeito. Ou seja, o que esse punhal na mão de um especialista não fazia. Então hoje, como nós temos a palavra como a espada do Espírito, essa palavra na mão de uma pessoa que saiba usar, ela pode servir tanto para efeitos benéficos quanto para efeitos maléficos, tá certo? Aí você percebe que nós temos aí pessoas muito capazes de usar a palavra para convencer o pecador a se entregar a Cristo. Mas também nós temos pessoas que usam esta mesma palavra para deturpar as escrituras em si e muitas vezes levar as doutrinas de demônios. E aí nós temos algumas seitas por aí que eu não vou nem citar aqui porque não convém, não é o meu papel. O canal se propõe a te dar um subsídio, mas você já sabe do que eu estou falando, tá certo? Vamos para frente. Temos também a lança, temos também o arco, que era uma arma na qual eram amestrados todos os soldados, desde o mais humilde aos filhos do rei. Parece que era curvado com o auxílio do pé. Também são mencionados arcos de aço, como especialmente eram fabricados e fortes, né? Temos também a funda, pela primeira vez mencionada em Juízes 20:16, aonde está escrito que 700 benjamitas com a sua mão esquerda podiam atirar com a funda uma pedra no cabelo e não erravam. E aí você imagina o cara pegar uma funda, aquela mesma funda que Davi usou para acertar Golias, e o camarada era tão perito que ele não errava um cabelo. Então por aí você vê. A importância dessa analogia que Paulo faz acerca da armadura, das armas de Deus, com relação à nossa vida espiritual, né? Se você for bem adestrado, se você for bem ensinado, bem doutrinado, né? Bem dado às escrituras e praticá-la de maneira coerente, vamos dizer assim, acho que é a palavra mais cabível aqui, você aplicar ela de maneira coerente, né? Você vai ter bons resultados, tá certo? Bom, deixa então eu fazer a leitura. Então eu já disse para você aqui, né? Enciclopédia do século XX vai falar sobre conhecimento da armadura, e o dicionário bíblico da editora Didática Paulista, né? Você pode adquirir isso pela internet, mas você vai ter que ter algumas horas de pesquisa para descobrir alguns trechos em PDF, ou você pode deixar seus comentários aí que eu envio para você, tá bom? Bom, eu vou fazer a leitura do livro de Ezequias Soares, ali a introdução sobre esse tema, e aí já em seguida eu já coloco alguns outros subsídios para vocês, tá bom? Fique comigo e certamente Deus há de nos abençoar. Bom, vamos para a leitura então. Vamos para a leitura de Ezequias Soares. Então, vocês já perceberam que a lição é a lição 9, e no livro de Ezequias Soares também é o tópico 9, né? Conhecendo a armadura de Deus, tá certo? Então vamos ler um pouquinho aqui, que eu quero ler com você o que ele está falando aqui, e depois em seguida já faço outra leitura trazendo aqui não um contraponto, mas uma colaboração de textos, tá bom? Bom, vamos lá.
O apóstolo Paulo usa a linguagem metafórica quando orienta a igreja na defesa da fé cristã. Antes, ele revela a existência de um poder do mal que se opõe a Deus e ao seu povo, ao qual os crentes em Jesus combatem continuamente. E isso já foi visto, estudado no capítulo 2 deste livro. Os escritores bíblicos, profetas e apóstolos empregam as experiências diárias do povo nos seus discursos e ensinos como ilustrações. Visto que a economia nos tempos bíblicos se baseava principalmente na agricultura, na pecuária e na pesca, eram essas atividades os recursos empregados, Os recursos empregados no texto bíblico, que tornam o ensino e as pregações pitorescos e facilitam a compreensão da mensagem. Então ele está dizendo isso aí, tá certo? Bom, vamos aqui então ver os elementos usados nas ilustrações. O profeta Jeremias emprega fatos da sua vida pessoal para ilustrar a então situação de Judá, como o relato do cinto de linho, a visita à casa do oleiro e a canga de madeira sobre o pescoço. Há também ilustrações que não parecem tão claras para o nosso tempo, mas fazia sentido para os primeiros leitores, como veremos mais adiante. Na ilustração do cinto narrada em Jeremias 13, de 1 a 11, Deus ordenou que o profeta Jeremias comprasse um cinto e colocasse na cintura, sem que o objeto encostasse na água. O cinto é uma peça de roupa íntima, e isso mostra os bons tempos em que os filhos de Israel viviam na presença de Deus. Jeremias obedeceu à ordem divina, mas depois lhe veio uma palavra de Deus mandando o esconder o cinto numa fenda da rocha na região do rio Eufrates, na Mesopotâmia, por tempo suficiente até o cinto apodrecer. Como o cinto apodrecido para nada presta, assim a orgulhosa Judá, que resistia à palavra de Deus, deveria experimentar a humilhação e a ruína, recebendo o justo castigo por sua idolatria. A vontade divina era que o seu povo estivesse ligado a ele, assim como o cinto está ligado ao ser humano. Abre aspas. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Fecha aspas. Aí você vai ver isso em Jeremias 13, 11. Esse discurso emprega elementos de conhecimento geral de toda a população e uma linguagem que todos podiam compreender. Então você vai perceber aí que Ezequias Soares está falando da analogia que aparece no livro de Jeremias, quando Deus fala para ele acerca do cinto que cingia o lombo e compara a vida de Israel com aquele cinto. Então, metaforicamente, Paulo vai também usar esta figura de linguagem para ilustrar a vida cristã, através da armadura de Deus. Deixa eu ler aqui com você o comentário bíblico de Brodos sobre a introdução de Efésios. E aí, na sequência, eu passo para outro subsídio, tá bom? Bom, vamos aqui. Bom, eu estou aqui na introdução do
Introdução ao Novo Testamento, de Brodus. E aqui na introdução à Epístola aos Efésios, está assim: se fosse realizada uma eleição para decidir qual seja a maior das cartas de Paulo, Romanos provavelmente seria escolhida, mas a Epístola aos Efésios seria uma segunda muito próxima. Essa epístola foi acertadamente denominada a Rainha das Epístolas. João Calvino dizia que ela era sua favorita. Quando João Canox estava moribundo em sua cama, ele frequentemente pedia que os sermões sobre a carta aos Efésios de Calvino fossem lidos para ele. Samuel Coleridge, um grande poeta e filósofo do século passado, chamou-a de a mais divina composição literária. Não obstante, há muitas perguntas sendo feitas acerca desta carta pelos estudiosos atuais do Novo Testamento. Há alguns problemas aparentes para todos observarem. Estes têm a ver com a destinação e a autenticidade da carta. Incluídos nestes dois problemas principais estão os subsidiários acerca da data, propósito e relação com outros livros do Novo Testamento. Então, apesar de Efésio ter algumas complicações concernente à sua destinação, à sua autenticidade, a sua relação com os demais livros do Novo Testamento, isso não atrapalha a eficácia da mensagem que Paulo tem para os seus leitores, Então, apesar de toda essa complicação que a carta traz, segundo o comentário do Novo Testamento de Brodus, a mensagem em si não atrapalha em nada aquilo que Paulo quer que os leitores da carta fiquem sabendo. E não só fiquem sabendo, mas que possam colocar em prática na sua vida diária esta analogia que ele está fazendo da vida do cristão guardada no Senhor Jesus, através dessa analogia aí que ele faz da armadura de Deus, das armas de Deus. Então essa aí é um subsídio muito bom para você entender o perfil da carta, para quem Paulo escreve, por que ele escreve, como eles recebem essa carta, o que de fato essa carta vai influenciar na vida dos leitores. Então esse comentário Brodus é muito interessante para você compreender a carta no seu todo, tá certo? Bom, deixa eu fazer uma outra leitura aqui concernente ao assunto proposto aí pela lição. Nós temos aqui, por exemplo, aqui. Então, aqui é um outro livro sobre Efésios 6, de 10 a 20, uma outra temática, como o livro de Ezequias Soares. Não é uma contraposição, não é uma refutação, mas colabora com o que Ezequias Soares escreve em seu livro, e a revista toma como base esse assunto para o nosso crescimento espiritual. Não só espiritual, mas também doutrinário, tá certo? Bom, esse livretozinho aí também está em PDF, como vocês podem ver. E caso vocês queiram ele, é só vocês deixar os comentários que eu envio. Deixa o comentário aí, deixa o seu e-mail e eu envio para você aí. Claro, você só vai fazer esse comentário e deixar seu e-mail se você for aí uma pessoa dedicada à leitura, E em especial essa leitura feita pela internet, feita pelo computador,
ela é um tanto desgastante, é um tanto cansativa, né? Você lê um livro físico é muito mais prazeroso e menos cansativo, né? Cansa menos suas vistas, porque não tem o brilho da tela do computador. Bom, deixa eu ler aí então esse pedacinho aí. Veja, na carta de Paulo aos Efésios, ele discute vários assuntos, tais como soberania divina na eleição, poder divino na redenção, nosso lugar de privilégio em Cristo, a unidade dos cristãos em Cristo, maturidade espiritual, conduta santa, pais e filhos, casamento e igreja, e assim por diante. Ele conclui a carta dizendo aos seus leitores: vistam toda a armadura de Deus, e começa a listar as partes que constituem essa armadura. A toda a armadura de Deus é deveras completa, incluindo tudo o que os cristãos necessitam para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então essa é a introdução que o livro faz da carta de Paulo, dizendo que ali vai se referir sobre vários assuntos, mas que a toda a armadura de Deus, deveras completa, ela é um dos pontos mais fortes para o nosso crescimento. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos algumas portas abertas, como diz a psicologia. Nós temos a audição, nós temos a visão, temos o olfato, temos o tato e temos o paladar, né? Então, nós temos algumas portas abertas que somos conquistados por essas portas, né? Na sociedade, foi descoberto que nós temos alguns padrões de comportamento. E aí, alguns sistemistas de padrões descobriram isso e passam a aplicar isso em diversos setores da sociedade, né? Seja na alimentação, no vestuário, né? Seja em qualquer na diversão. Então nós temos comportamentos. Tem coisas que a gente gosta de beber, tem coisas que a gente gosta de comer, tem coisas que a gente gosta de ouvir, tem coisas que a gente gosta de ver, tem coisas que a gente gosta, né, de sentir o odor, né? Você não compra, por exemplo, qualquer perfume se ele não lhe parecer agradável. Você não consegue permanecer ao lado de uma pessoa se ela não tiver, no mínimo, não cheirando mal, né? Não precisa estar com um perfume, nossa, top de linha, não, mas no mínimo que ele seja uma presença agradável. Então, em diversos setores foi construído esses padrões de comportamento. Entre eles, eu separei dois: PNL, que é o Programa Neurolinguístico, e o Coaching. Então, esses dois sistemas, né, essas duas ferramentas que sistematizam padrões de comportamento, eles são largamente utilizados pela mídia, pela sociedade, de maneira a convencer você de que aquilo que ele está te oferecendo é necessário para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua realização pessoal. E eu acredito que Paulo, fazendo essa analogia da armadura de Deus, já previa de antemão, né, os ataques que os cristãos iriam sofrer concernente à sua persuasão. Alguns seriam conquistados por aquilo que vê, outros por aquilo que ouve, outros por aquilo que come, né? Inclusive tem um texto bíblico que Paulo diz assim: olha, quando você for no mercado comprar alguma coisa, não pergunte de onde vem, por causa da sua consciência, para que a sua consciência não lhe acuse. Porque se você ficar sabendo de onde é aquilo, a origem daquilo,
a sua consciência pode te acusar. Então Paulo sabia que aquelas carnes que eram vendidas no mercado, na época dele, muitas delas eram restos de sacrifícios que eram realizados nos tempos pagãos. Então os cristãos iam lá para comprar aquilo para se alimentar. E Paulo dizia, não pergunte, apresente a Deus. Deus vai santificar, vai purificar e ponto final. Então, existem algumas ferramentas que padronizaram esses comportamentos. E eu queria ler um pouquinho aqui para você, por exemplo, com relação à PNL. A PNL é uma ferramenta de cunho a padronizar alguns comportamentos. Então veja, por exemplo, PNL. O que é a PNL? Né? A PNL não vai reprogramar você de verdade, mas ela vai te dar as ferramentas para substituir comportamentos negativos por outros mais alinhados com quem você é. Então, o que é programação? Nada mais é que você se programar, certo? Para um comportamento dito você adequado para aquele ambiente que você convive. Então, se você estuda a PNL, ela vai reprogramar você para que você se adapte ao ambiente que você deseja, tá certo? Então, ela está dizendo ali, ela não vai reprogramar você, mas ela vai te conceder as ferramentas para substituir o seu comportamento. Então, se você souber usar, tem muita gente aí pela internet dizendo, alfinetando, né, a PNL, alfinetando o code. Bom, essa é mais uma ferramenta como a rádio, como a TV, como a internet. Se você souber usar para o bem e para o seu próprio bem, né, ela vai ser de grande valor. Agora, é claro que nós não podemos negar a eficácia das astutas ciladas do diabo, que se utilizam de mentes pervertidas para se utilizar desses tipos de ferramenta e assim enredar os outros, né, a coisas erradas. Então, cada um saiba, né, buscar aquilo que convém. Cada um saiba utilizar aquilo que convém, né? Paulo disse que, discutindo com alguém, né, alguém disse assim, mas tudo me é lícito. Aí Paulo replica, né, retruca, sim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, você pode se utilizar? Pode, mas com sabedoria, com inteligência, com discernimento, para que isso sirva de benefício para você e não de malefício, tá certo? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para frente. Eu não vou falar para você quando foi que começou, com quem originou. Deixa eu só ler aqui o seguinte. Deixa eu ler essas 3 letras aqui. Neuro tem a ver com o seu cérebro e seu sistema neurológico. É sobre como você processa as informações e experiências no mundo. Então veja, e programar sua mente é uma coisa delicada demais, porque isso tem a ver com como as informações são processadas na experiência que você tem com o mundo, entende? Então, acho que é por isso que Paulo disse que a gente tinha que usar o capacete, porque você precisa entender e filtrar as experiências que você tem com o mundo, porque a mente é o centro das emoções, né? É onde tudo se processa, né? Desce ao coração, o coração aceita aquilo como uma verdade, transforma em emoção e você passa
a vivenciar aquela experiência. É assim que funciona. Bom, então, tome cuidado com aquilo que entra na sua mente, através dos olhos, através do ouvido, através das suas percepções, né? Como eu disse no começo, nós temos 5 portas: a audição, a visão, né? O olfato, o paladar e o tato. Como que isso entra para você? Você tem que estar preparado para isso. A linguística não é apenas sobre linguagem, mas também sobre como você percebe as informações usando seus sentidos, seus instintos e suas intuições. Então, a partir de um conjunto que você absorve, isso vai interferir na sua maneira de se expressar. Conforme você vai absorvendo as suas experiências, né? Conforme você vai processando as informações, conforme você vai alinhando, né, os seus comportamentos, isso se transforma em linguagem. Então tome cuidado com essas questões. Deixa eu mostrar para você aqui o que diz a PNL aqui, ó. Veja. Deixa eu mostrar para você aqui, vamos lá. No início dos anos 70, Richard Bandler, um estudante de psicologia, e John Grinder, um professor de linguística, iniciaram os estudos sobre PNL na Universidade de Santa Cruz, Califórnia. Os primeiros trabalhos que realizaram foi modelar famosos terapeutas da época, buscando identificar quais eram os padrões internos e externos que eles utilizavam, que tornavam o trabalho deles tão efetivo. Esses terapeutas eram Milton Erickson, um médico hipnólogo, Virginia Sant, que atuava com terapia familiar, e Fritz Perls, que desenvolveu a terapia da Gestalt. Gestalt, alguns de vocês já sabem o que significa, né? A imagem gestáltica, aquelas imagens que você não consegue perceber ao primeiro olhar. Você só consegue perceber no segundo olhar, porque você só consegue perceber uma imagem por trás de uma referência, que aonde o seu subconsciente é que detecta que existe ali algo a mais do que apenas aquele símbolo que está aparente, né? Então, não vou falar sobre isso não. Bom, vamos para frente. Bandler e Grinder começaram a modelar esses terapeutas tanto na linguagem corporal, né, quanto na linguagem falada, buscando desenvolver técnicas que eles mesmos pudessem replicar, elevando desta forma os resultados nos seus próprios atendimentos. Outros estudantes e pesquisadores se envolveram com este trabalho de modelagem, ampliando-o para diferentes contextos: negócio, arte, criação, focando em pessoas de sucesso, sempre buscando identificar quais eram os padrões que faziam a diferença nos resultados que essas pessoas alcançavam. Então, percebe que os nossos comportamentos, nossos gostos, nossas manias, nossas preferências, ela pode ser medida por um comportamento. E aí você tem padrões de comportamento. E essas ferramentas são utilizadas para arredar pessoas de diferentes culturas, de diferentes classes sociais. E a preocupação de Paulo nada mais é do que isso: que nós possamos estar revestidos da armadura de Deus, cingidos, né? Possamos ter a palavra como nosso instrumento de guerra, né? Qualquer coisa que vier a nosso encontro, que confronte a palavra de Deus, a vida cristã, né? Isso deve ser combatido.
veementemente, tá certo? Bom, esse aí foi apenas aí um subsídio que eu quis trazer para vocês, concernente a esse tema proposto, que você que está aí, batalha espiritual, e a lição 9 vai trazer essa temática, conhecendo a armadura de Deus. Então, você precisa ter o conhecimento não só da armadura de Deus, você precisa conhecer o que está sendo proposto aí no mundo. Quais as ferramentas de persuasão? Quais as ferramentas? Porque, veja, se você não conhece as ferramentas que eles estão utilizando para te persuadir, para te conquistar, né? Para te atrair, você não vai saber como lidar, né? Então nós somos atraídos por aquilo que percebemos, né? Uma boa música, um bom filme, uma boa comida, né? Um bom perfume, né? Coisas boas que você pode apalpar, pegar, né? Como, por exemplo, uma joia, um dinheiro, né? Enfim, um bom livro, você pega, coisas que você pode ser facilmente pescado. Então tome cuidado, fica aí o meu subsídio para você. Tenha uma boa escola bíblica dominical, fique atento às astutas ciladas do diabo, porque se você não conhecer as ferramentas que Deus tem para a sua vida e não conhecer as ferramentas que Satanás, através de homens perversos, se utilizam para te enredar, você fatalmente será uma presa fácil, né? Eu não posso falar aqui de comportamentos, eu não posso falar aqui de marcas, eu não posso falar aqui de instituições, de sistemas, né? Porque é um vídeo aí público e eu não quero me expor dessa maneira. Mas acredito que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo sabem do que eu estou falando. Então tome cuidado, não falte à escola de amanhã, esteja atento, tire suas dúvidas, é importante. Não vá embora da aula com dúvidas, pergunte ao seu professor. Se ele não souber responder, que ele pergunte ao pastor. Se o pastor não souber, vá buscar as fontes pela qual você alcançará a resposta da sua pergunta, mas nunca fique com uma interrogação no seu coração nem na sua mente, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço a todos que têm aí compartilhado nossos vídeos. Eu oro para que Deus os abençoe ricamente e lhes dê paz e saúde. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Fui, a paz do Senhor Jesus.